Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós iremos dar continuidade aos assuntos onde nós tratamos as principais doenças que atingem os sistemas do corpo humano e hoje nós iremos falar sobre doenças que atingem o sistema nervoso central. A principal unidade funcional desse sistema é o neurônio, que tem a capacidade única de receber e de transmitir informações. Esses neurônios, eles vão estar distribuídos de formas diferentes e vão ter funções diferentes. Então, dependendo da região do encéfalo onde esses neurônios vão estar localizados, nós iremos ter sinais e sintomas clínicos variáveis às lesões que possam afetar esses neurônios. Os neurônios maduros, eles são incapazes de realizar a divisão celular. Por isso que quando acontece uma destruição desses neurônios, de uma forma que atinja neurônios essenciais ou grandes quantidades, esse indivíduo ele pode começar a apresentar o que se chama de déficits neurológicos, que é quando a gente vai ter os sinais e sintomas relacionados a essa perda, essa destruição dos neurônios. Além dos neurônios, o sistema nervoso ele vai ter outras células. Células que vão estar em grandes quantidades, apesar de quando a gente fala de sistema nervoso central, a primeira célula que vem à nossa cabeça é o neurônio, mas existem as células que formam a glia. E agora a gente vai falar bem rapidinho aqui, relembrar sobre essas células. A glia, como eu já falei, é formado por células. E esse conjunto de células, eles não têm função relacionada com impulsos nervosos, mas eles têm uma função de sustentação dos neurônios, bem como de realização de transporte de substâncias, de remoção de excretas. E essas células que compõem, esse sistema de suporte é o que a gente chama de glia. Aqui na imagem nós temos neurônios, que estão representados aqui em amarelo, e nós temos aqui as células da glia, que são compostas principalmente pelos astrócitos, pelos oligodendrócitos e pela micróglia. E cada uma vai ter uma função ali dentro do sistema nervoso central. Os astrócitos, eles vão ser responsáveis bem pela sustentação e pela nutrição dos neurônios. Os oligodendrócitos, eles vão formar aqui, eles vão participar da formação da bainha de mielina. Lembrando que no sistema, quando a gente está falando de sistema nervoso central, nós chamamos essas células de oligodendrócitos. Mas quando nós estamos falando de sistema nervoso periférico, nós chamamos essas células de Schwann. E por último, e não menos importante, a micróglia, que a micróglia ela vai fazer aquela função fagocitária relacionada ao sistema nervoso. Então, ela vai funcionar como um macrófago do sistema nervoso. Essas células são as principais células que compõem o sistema nervoso central, e eu resolvi aqui relembrar para vocês, porque vão ser as células que vão sofrer com os processos patológicos que afetam esse sistema. Mas agora nós vamos direto ao assunto e vamos falar sobre as principais patologias que afetam o sistema nervoso central. Das doenças que podem afetar esse sistema, uma das mais conhecidas são as doenças cerebrovasculares. Pelo nome, já dá para a gente entender o que é que essas doenças elas vão afetar, principalmente a vasculatura cerebral. Então, vão ser lesões do encéfalo em consequência do fluxo sanguíneo alterado. Esse fluxo sanguíneo alterado, ele pode ser relacionado a dois principais grupos de etiologias. O primeiro grupo, ele estaria relacionado com o prejuízo do suprimento sanguíneo, e aí nesse caso nós vamos englobar a hipóxia, a isquemia e o infarto, e o outro grande grupo vai estar relacionado à hemorragia desses vasos, dessa vasculatura cerebral. Na hipóxia, isquemia e infarto, nós iremos ter um prejuízo só de oxigênio, no caso da hipóxia, ou um prejuízo de sangue
como um todo, no caso de isquemia e infarto. Lembrando que quando a gente já falou de doenças do coração, esse prejuízo de sangue, ele é mais grave do que quando só tem um prejuízo de oxigênio. Porque quando eu tenho um prejuízo de sangue, eu tenho um prejuízo de oxigênio, tenho um prejuízo de nutrientes e também tenho um prejuízo na retirada de metabólitos que deveriam ser excretados ali daquela região. E quem faz esse transporte é o sangue. E como causas mais comuns que podem levar a esse quadro, nós vamos ter o embolismo e vamos ter a trombose. Do outro lado, nós iremos ter os processos hemorrágicos. Esses processos hemorrágicos, eles vão estar sendo resultantes da ruptura dos vasos, né, do sistema nervoso central. E vão ter como causas mais comuns os processos hipertensivos e as anomalias vasculares. Quando a gente fala lá de cardiovascular novamente, lembra que a gente viu os aneurismas, que tem os aneurismas saculares, né? Esse pode ser um dos grandes fatores que levem a processos hemorrágicos. Lembrando que esses processos hemorrágicos, eles podem estar correlacionados com o infarto, que pode acontecer em decorrência desse processo ou não, e que ele pode trazer para algumas regiões, né, os processos de hipóxia, os processos de isquemia. Então, eles podem sim estar correlacionados. E quando a gente fala de doença cerebrovascular como um todo, a principal doença que todo mundo conhece é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é um termo clínico para déficits neurológicos com um início agudo e que vão ser resultantes ou de lesões hemorrágicas ou de lesões obstrutivas. Então, nós vamos ter dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que vai ser em decorrência dessa lesão obstrutiva, e podemos ter o AVC hemorrágico, que vai estar relacionado a uma ruptura do vaso sanguíneo com sangramento. O AVC isquêmico por obstrução é o tipo de AVC mais comum. Nesse caso, vai acontecer um processo obstrutivo. O processo obstrutivo mais comum é aquele que é causado pelas placas de ateroma, que a gente também já viu quando falou de sistema cardiovascular, mas podem ter outras causas, né, aparente. E aí, nesse caso, vai acontecer a obstrução e aquela área que seria irrigada por aquele vaso, ela não vai conseguir ter a chegada do suprimento sanguíneo. Já no AVC hemorrágico, vai acontecer uma ruptura do vaso e essa ruptura vai levar a um sangramento. Como o sangramento ele vai ocorrer dentro ou ao redor do cérebro, nós iremos ter problemas vasculares relacionados a algumas partes. Quando eu falo de problemas vasculares, eu estou querendo me referir àquela chegada de sangue. Se está acontecendo uma ruptura, é claro que isso vai interferir no suprimento sanguíneo em algumas áreas. Mas também nós vamos ter outro problema, que é aquele sangue que vai se acumular em algumas regiões e que também, né, pode trazer consequências. Tanto quando eu falo de AVC isquêmico, quando eu falo de AVC hemorrágico e quando eu falo da maioria das coisas que podem afetar o sistema cerebral, a gente tem que lembrar que aquele sistema cerebral ele vai ser responsável por diversas funções. Então, por que que na maioria das vezes, quando a gente fala de doenças cerebrais, a gente usa o termo déficits neurológicos? Porque é impossível saber exatamente qual vai ser a consequência relacionada àquele problema. Porque vai depender da área, vai depender da região, vai depender do dano, das quantidades de células que foram lesadas. Então é difícil se ter as características relacionadas a cada coisa. Mas existem as categorias mais gerais. No caso dos AVCs, os AVCs eles vão ter alguns sinais e sintomas muito característicos, dependendo do lado onde acontecer aquele processo, aquele acidente vascular. Independente do tipo de acidente vascular,
Nós iremos ter algumas características mais gerais e nós iremos ter características mais específicas que podem estar relacionadas a algumas regiões do cérebro que foram afetadas. Mas de características comuns, nós iremos ter a confusão mental, uma dor de cabeça forte e sem causa conhecida. Pode acontecer uma dificuldade de enxergar. Essa dificuldade ela pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Pode acontecer a dificuldade da fala, fraqueza, dormência. Essas características, elas geralmente estarão associadas a um dos lados do corpo. E aí a gente lembra, né, que os movimentos do corpo, eles são trocados em relação à área do cérebro. Então, se esse dano aconteceu no lado esquerdo do cérebro, nós iremos ter os sinais e sintomas mais relacionados ao lado direito. E se aconteceu no lado direito do cérebro, nós iremos ter os sinais e sintomas mais associados ao lado esquerdo, certo? Vai acontecer uma dificuldade no caminhar, uma perda de equilíbrio, uma tontura. Então, esses sinais, eles podem acabar acometendo um dos lados do corpo. E alguns sinais, eles podem ser um pouco mais específicos. Para ajudar a população a identificar alguns desses sinais e sintomas, alguns projetos, eles criam formas que façam com que essas pessoas memorizem, pensem em alguns sinais e sintomas. Um exemplo disso é a questão do SAMU, né, que eles utilizaram as iniciais de algumas frases para que representa o SAMU, né, que é para ligar para a emergência, e que trariam características que seriam rapidamente visualizadas em uma pessoa que sofreu acidente vascular cerebral, que era o sorria, abrace, música e urgente. O sorria é a questão do sorriso, porque como um dos lados pode ter sido afetado, essa pessoa vai ter um sorriso torto, né? Esse sorriso, a musculatura de um dos lados, ela vai não conseguir realizar o movimento. O abraço, pela questão da pessoa ter que levantar os braços, e aí ela vai apresentar a perda da força em um dos lados. A questão da música, que seria pela dificuldade da fala, mas também a pessoa que sofre o acidente vascular cerebral, ela pode ter uma perda, uma dificuldade de relembrar algumas coisas, como um trecho de uma música, e isso seria um sinal, né, de urgência para se ligar para o serviço do SAMU, nesse caso. Outra questão que se fala é a questão dos Fs, né? Que seria face, fala, falta de visão, força e forte dor de cabeça. E aí entra a face, a fala, no sentido das coisas que a gente já falou, como também a força. A falta de visão, como eu já falei, ela pode acontecer em ambos os olhos, mas pode apresentar-se também só de um lado. E a dor de cabeça, né, súbita e intensa, que vai ocorrer devido àquele processo de isquemia ou de hemorragia que vai estar acontecendo no cérebro. Então, essas são alguns mecanismos, né, que ajudam a população a identificar alguns dos sinais e sintomas relacionados ao acidente vascular cerebral. Para o diagnóstico, vai ser muito importante os sinais clínicos que essas pessoas apresentam, mas podem ser solicitados exames de imagem, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. A conduta, ela vai depender muito do tipo de acidente vascular cerebral. No caso dos acidentes hemorrágicos, pode ser que seja necessário retirar o acúmulo do sangue, porque além do problema relacionado à isquemia, né, ao suprimento sanguíneo poder não atingir certas regiões, esse acúmulo de sangue ele pode, né, pressionar outras regiões e também trazer problemas relacionados a isso. No caso do AVC do tipo obstrutivo, né, relacionado a uma isquemia, pode ser necessário realizar a desobstrução das artérias. Mas é claro que cada paciente
deve ter sua análise feita individualmente. Vai ter que se analisar o nível através dos exames de imagem. Pode-se identificar essa necessidade ou não. Os tratamentos, eles podem acontecer, por exemplo, no caso da desobstrução, através da administração de alguns medicamentos. Então, a conduta vai depender de cada paciente. Continuando falando sobre essas patologias, agora nós iremos falar sobre uma classe, que é a classe das doenças desmielinizantes. Como o nome já diz, as doenças desmielinizantes, elas vão ser condições que têm como característica a perda, o dano da mielina. E esse dano na mielina não necessariamente precisa trazer uma consequência aos axônios. Porém, com a perda da mielina, esses axônios eles vão ficar mais suscetíveis e outras doenças secundárias podem acabar atingindo esses axônios e trazendo consequências mais graves a essas doenças. Das doenças desmielinizantes, a mais famosa de todas é a esclerose múltipla. Ela faz parte desse grupo de doenças desmielinizantes e ela é uma doença autoimune, onde vão existir episódios distintos dos déficits neurológicos e esses déficits neurológicos eles podem acontecer com espaçamentos de tempo. Geralmente, os principais sinais e sintomas relacionados ao seu desenvolvimento vai ocorrer em uma fase adulta. Não é comum que ela se inicie na infância ou após os 50 anos de idade. As mulheres elas são mais afetadas que os homens e, como eu já falei, na questão do espaçamento, vão existir episódios de surto e episódios de remissão. E essa duração ela vai ser variável de acordo com o paciente. Com a progressão da doença, as recaídas elas tendem a diminuir. Porém, algumas consequências desses déficits elas já estarão instauradas no paciente. Então, por mais que ela tenha menos surtos, vão existir danos que já vão fazer parte da vida daquele paciente. A esclerose múltipla, como a maioria das doenças autoimunes, ela vai existir envolvimento de fatores genéticos, porém acredita-se que fatores ambientais eles também podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença. Essa doença ela vai iniciar com células TCD4 do tipo T-helper1 e T-helper17 e essas células elas vão agir contra a própria bainha de mielina. Vão identificar essas células como antígenos, vão começar a secretar citocinas e vão recrutar outros leucócitos, vão ativar macrófagos e essas células elas vão acabar danificando essa bainha. E nesse processo vai acontecer a perda dessa bainha de mielina, que é o processo de desmielinização, que será causado por esses leucócitos e esses macrófagos. Com a perda dessa bainha, a fibra nervosa ela vai ter dificuldade de enviar esses impulsos elétricos. E além desse fator da perda da bainha, como eu disse, futuramente o axônio ele pode sofrer outras lesões relacionadas a outros processos, como por exemplo, processos infecciosos, porque ele vai estar ali exposto por perder essa camada protetora. Alguns sinais que podem aparecer nas crises e que depois podem acabar se instaurando vão ser relacionados à visão, à perda do controle da bexiga e do intestino, disfunção sexual, perda das funções sensoriais, podem acontecer problemas cognitivos e mentais, dificuldade de fala e de deglutição, problemas relacionados à mobilidade. E esses problemas, eles vão depender muito de quanta área vai ser acometida por essa doença, da gravidade dessa doença nesse paciente,
do tempo de ação que está acontecendo essa desmielinização. Então, todos esses fatores eles vão estar relacionados com o progresso dessa doença. Alguns exames que podem ser úteis no diagnóstico é o exame de ressonância nuclear magnética. Nesse exame, pode-se ver evidências de duas ou mais áreas com um funcionamento anormal cerebral, o que pode ser um indicativo. É óbvio que isso é correlacionado aos sinais e sintomas apresentados por esse paciente, e o exame de LCR, que é o líquido cefalorraquidiano. No exame de LCR, os indivíduos acometidos por esclerose múltipla, eles costumam apresentar uma elevação no teor de proteínas, mas esse exame ele também serve como um exame para excluir algumas outras doenças, como por exemplo infecções. Mas assim como a ressonância, né, nenhum desses exames ele vai ter um valor diagnóstico sozinho. Vai estar sempre relacionado entre eles e também relacionado aos sinais e sintomas e também às características daquele indivíduo, como a idade e o sexo, né, que ajudam, de forma geral, a montar esse diagnóstico médico. Outro grupo de doenças que afeta muito esse sistema nervoso central são as doenças neurodegenerativas. Essas doenças, elas fazem parte do conjunto de distúrbios que vão ter como característica a perda progressiva dos neurônios. E essa perda progressiva dos neurônios vão trazer consequências funcionais, né? E como a gente já falou, essas consequências ela dependem muito da quantidade de perda e das áreas afetadas. E para iniciar, falando sobre essas doenças, nós iremos falar sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a mais comum causa de demência em adultos com idade elevada. Geralmente, ela vai tornar-se clinicamente aparente com um prejuízo insidioso de funções cognitivas. Ela vai continuar progredindo. Com essa progressão, vai acontecendo déficits de memória, de orientação, de espaço, de tempo. Então, muitas vezes, aquele idoso, ele não tem noção de que momento da vida ele se encontra. Às vezes ele acha que ainda está na infância. Então, muitas vezes, esses idosos, eles acabam até trocando de papel com os familiares. Eles não acham que é o avô, que é a mãe. Eles acham que pelo cuidado, né, dos familiares, eles começam a se tratar como se eles fossem criança e que esses familiares são seus pais. Então, eles perdem capacidade de julgamento, eles muitas vezes confundem sua personalidade, trocam de humor muito facilmente. E com a progressão da doença, eles podem atingir uma fase mais grave da doença, que é quando esse idoso ele já não consegue mais se movimentar e ele pode também não conseguir mais se comunicar. Então, ele pode ficar mudo e pode ficar imóvel, que aí já seria um dos últimos estágios desse processo degenerativo mesmo, né, de perda em massa de neurônios. Os mecanismos que levam ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, eles ainda não estão muito bem esclarecidos. Porém, acredita-se que duas proteínas elas vão estar fortemente envolvidas nesse processo. Essas proteínas são a beta-amiloide e as proteínas de tau. Nos estágios finais da doença, vão ser encontrados placas e emaranhados formados por essas proteínas. As placas elas serão formadas principalmente por a beta-amiloide, que vão formar agregados, e esses agregados eles vão se depositar formando as placas. Já as proteínas de tau, elas vão ser responsáveis por esses emaranhados. Em um indivíduo sem essa doença, né, de Alzheimer,
Essa proteína de tal, como é demonstrado aqui nessa figura, ela vai fazer um papel de estabilização nesse neurônio. O neurônio ele vai ser formado por microtúbulos e esses microtúbulos eles vão ser compostos pelas tubulinas e as proteínas de tal elas vão fazer um papel de uma cola, mantendo essas tubulinas. Essa proteína de tal ela vai começar a se acumular em um estado anormal e vai começar a formar novelos, emaranhados de proteínas de tal. E isso vai fazer com que o neurônio ele também não consiga manter os seus microtúbulos e assim não consiga manter a sua estrutura, que é o que vai levar à morte do neurônio. E além da morte, nós vamos ter esses novelos de proteínas de tal se depositando naquela região, além das placas que serão formadas pelos peptídeos beta-amiloide, que também vão ter ali o seu papel determinante naquela perda das funções que o paciente com a doença de Alzheimer ele vai ter. E aí, quanto mais acontece esses processos de deposição e de perda de neurônio, maiores serão, né, os sinais e sintomas apresentados por esse paciente. Como consequência desse processo degenerativo, esse indivíduo vai ter uma redução da massa cerebral, como pode ser demonstrado aqui nos desenhos e também aqui nessas imagens. Porém, é óbvio que para nós termos cortes histológicos ou cérebro, como demonstrados aqui na imagem, isso só pode acontecer após a morte do paciente. Alguns exames podem ser utilizados, como, por exemplo, tomografia de crânio, ressonância nuclear magnética. Pode ser realizado o eletroencefalograma, pode também ser utilizado a análise do LCR. Esses exames eles podem sim auxiliar o diagnóstico, mas uma grande questão do diagnóstico da doença de Alzheimer vai ser a idade do paciente e aqueles sinais e sintomas apresentados. E o diagnóstico final, como eu já falei, só vai poder ser realizado após a morte do paciente, onde será realizado os cortes histológicos para visualização da redução da massa e também dos depósitos dessas proteínas. Ainda falando em doenças neurodegenerativas, nós iremos falar agora da doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela faz parte desse conjunto de doenças e ela é marcada por um distúrbio de movimento hipocinético proeminente, que é uma demora para início do movimento. Ela vai ser causada pela perda de neurônios dopaminérgicos da substância negra. Então, ali na substância negra, nós iremos ter neurônios produtores de dopamina e vai acontecer essa perda dos neurônios. Os fatores responsáveis que levam a essa morte dos neurônios ainda não estão totalmente esclarecidos. Acredita-se que exista uma causa genética e já foram até identificados alguns genes que possam estar relacionados com o desenvolvimento da doença de Parkinson, mas existem também os fatores ambientais que podem estar envolvidos. Com a perda desses neurônios, dessa região, né, da substância negra, que seriam produtores de dopamina, irá haver, né, acontecer baixos níveis de dopamina. E esses níveis de dopamina vão estar relacionados ao desenvolvimento da síndrome clínica, que é característica da doença de Parkinson, que vai ser caracterizada por uma expressão facial diminuída, postura curvada, retardamento do movimento voluntário, marcha festinante, que é quando o indivíduo ele tem uma dificuldade na passada, de passar o peso de uma perna para o peso na outra perna. Isso faz com que ele dê passos curtos e cambaleantes, e isso é que é a marcha festinante, a rigidez e o tremor, que é uma das principais coisas que as pessoas lembram quando se fala da doença de Parkinson.
mas que é importante a gente lembrar que não é como única característica o tremor. Como a gente já falou, na doença de Parkinson, nós vamos ter uma morte dos neurônios que são produtores de dopamina e que ficam nessa região que a gente chama de substância negra. Com a perda desses neurônios, logicamente, vai se haver uma perda também das quantidades de dopamina. E nós sabemos que na sinapse, um neurônio vai transmitir comandos para outros neurônios. E que ali nessas sinapses nós vamos encontrar tanto a dopamina quanto a acetilcolina. E esses dois neurotransmissores, eles vão controlar o movimento e eles precisam estar em um equilíbrio. Com esse processo de deterioração e com a diminuição da dopamina, nós iremos ter um desequilíbrio nessas quantidades e vai prevalecer uma maior quantidade de acetilcolina. E essa acetilcolina é quem vai levar principalmente a esses sinais musculares relacionados à doença de Parkinson. É tanto que o diagnóstico da doença de Parkinson é feito principalmente pelas características de sinais, pelas características clínicas desse paciente. Então, existe uma tríade central do parkinsonismo, que é composta pelo tremor, pela rigidez e pela bradicinesia, que são os movimentos lentos, né? Tanto para se iniciar quanto para se realizar. É importante, óbvio, que se investigue se existiria outra causa provável para que estivesse acontecendo esses sinais clínicos. Não havendo uma causa, o diagnóstico presumível passa-se a ser a doença de Parkinson. Podem ser realizados outros exames que podem incluir a tomografia cerebral, a ressonância magnética e pode ser realizado uma tomografia por emissão de pósitrons, que é chamado PET-CT ou PET-scan. Nesse exame vão ser utilizados marcadores e esses marcadores eles vão permitir com que se observe a atividade cerebral. E esses exames, de forma geral, eles podem sim ajudar nesse diagnóstico. Mas outra coisa que é importante da gente falar nessa questão da tríade e de verificar a ausência de outras etiologias é que doença de Parkinson não é a mesma coisa de parkinsonismo. O parkinsonismo ele vai estar presente na doença de Parkinson e vão ser as características principais relacionadas a essa doença. Mas esses sinais que são chamados parkinsonismo, eles podem estar presentes em outras situações. Por isso que é importante, além desses sinais, observar um quadro mais geral da doença e descartar outras etiologias que poderiam estar causando esses sinais e sintomas. E agora, por último, nós iremos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica. Essa doença, ela é uma doença rara e ela vai resultar da denervação muscular. Então, geralmente ela está relacionada a uma perda dos neurônios motores superiores, que ficam no córtex, e de neurônios motores inferiores, que ficam na medula e no tronco cerebral e que levarão esses impulsos nervosos até a musculatura. Com a perda dessa denervação, ou seja, da passagem desse impulso nervoso até a musculatura, as características relacionadas a essa doença vai ser uma fraqueza profunda, uma perda da força muscular e que podem ter consequências muito severas. Essa doença ela afeta geralmente homens e costuma se manifestar clinicamente a partir dos 50 anos de vida. Ela pode ser do tipo esporádica ou familiar. A familiar é quando já existem membros da família com o diagnóstico dessa doença, e a esporádica é quando ela aparece sem ter essas características familiares envolvidas. Acho que todo mundo, quando escuta falar dessa doença,
lembra do astrofísico Stephen Hawking, né? Ele é muito famoso e ele é um portador dessa doença. Ele é um portador raro dessa doença por alguns fatores. Um dos primeiros fatores é que ele teve o seu diagnóstico ainda na juventude, o que não é comum, as pessoas que são acometidas por esse tipo de doença. E outra coisa que não é comum é a quantidade de tempo que ele conseguiu viver com essa doença. Então, ele passou mais de 50 anos de vida com a esclerose lateral amiotrófica, e essa doença ela costuma ser muito severa e em poucos anos acabar levando esse paciente à morte. Como a gente já falou, nós vamos ter aí uma dificuldade da chegada dessas informações até o sistema muscular, e isso vai comprometendo progressivamente a fala, a deglutição, os movimentos musculares dos membros e a respiração, o que muitas vezes, a respiração vai ser a perda da capacidade de respiração, vai ser o que vai levar esse paciente à morte. Há questões como consciência, tato, olfato, audição e visão, elas permanecem inalteradas. Vai ter como sinais e sintomas principais a fraqueza muscular, que pode estar relacionada a um endurecimento dos músculos, pode existir a atrofia muscular, que geralmente acontece com o tempo, as câimbras vão ser comum, o tremor muscular, os reflexos vivos, que são aqueles reflexos onde a resposta é automática, pode acontecer espasmos e também perda da sensibilidade. Eu postei um videozinho para quem quiser ver um pouquinho mais sobre a patogênese da esclerose lateral amiotrófica. Eu achei o videozinho bem bacana e eu postei também lá e estou enviando o link para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, ele é bem curtinho, acho que não é nem 2 minutos. E eu acho que seria interessante para vocês assistirem. O diagnóstico dessa doença vai envolver testes, principalmente que estimulem essa condução nervosa, por exemplo, os testes de eletrodiagnóstico, que inclui a eletroneuromiografia, onde vai ser observado as passagens dos impulsos nervosos até a musculatura, e o teste de velocidade de condução nervosa. Exames de imagem, eles também podem auxiliar, o mielograma de coluna cervical e a biópsia de nervo e de musculatura. Essas foram as principais doenças que eu separei para falar com vocês sobre o sistema nervoso central. Espero que vocês tenham gostado. E agora que nós já exercitamos o nosso cérebro, desejo a vocês um bom descanso e até o próximo vídeo.